Bem-vindos. Hoje a gente vai fundo no assunto sério, né? As fraudes contra o INSS aqui no Brasil. Um problema que, infelizmente, afeta milhões. Milhões de aposentados, pensionistas, é muita gente. Exato. E para entender isso melhor, a gente tem aqui um artigo que, olha, destrincha a origem, a evolução dessas fraudes. Fala da Operação Sepsis. Que foi bem importante, né? Sim. E também uma reportagem investigativa do G1 sobre um esquema mais novo, esse das associações fantasmas, digamos assim. Que também causou um estrago enorme. Pois é. A nossa ideia aqui é entender como esses golpes funcionam, como eles se transformam, sabe? Porque as fontes mostram que isso mudou bastante com o tempo. Como era no começo, antes dessa história das associações? Olha, no início, ali pelos anos 2000, a coisa era mais sistêmica, interna. Era uma rede, sabe? Bem articulada. Uma rede como? Quem estava nela? Tinha médico perito dando laudo falso, servidor do INSS que, acelerava processo indevido ou pulava etapa de verificação. Facilitava, né? Isso, até alguns juízes que davam liminares meio rápidas demais, fraudulentas mesmo, liberando o benefício sem análise completa. Nossa. E, claro, os intermediários, despachantes, advogados, eles faziam a ponte, né? Era um esquema mesmo, com falsificação de documentos, gente fingindo doença e propina rolando solta. E isso ficou só num lugar ou se espalhou? Não, que nada. Foi para São Paulo, Rio, Minas, Bahia, vários estados. E aí, entre 2010 e 2017, mais ou menos, deu um boom de benefício suspeito. O sistema ficou sobrecarregado. Imagina. E foi aí que entrou a Operação Sepsis em 2017. O que ela realmente mudou. A sepsis foi um divisor de água, assim. Polícia Federal, Ministério Público Federal, foram mais de 100 mandados, sabe? Prenderam médico, servidor, intermediário, até juiz. Caramba! Bloquearam bens para tentar recuperar a grana. E o choque foi descobrir que essa rede já funcionava há anos, super organizada. A propina para cada benefício variava, de 5 mil a 50 mil reais. 50 mil por um benefício? É, e o prejuízo total estimado, segundo o artigo, bateu nos 6 bilhões de reais. 6 bilhões é muito dinheiro. Mas parece que quando se fecha uma porta, eles abrem outra janela, né? Como que essa fraude evoluiu? A reportagem do G1 fala desse rolo das associações. Exatamente. Aí surgiu um golpe diferente, explorando uma brecha na lei que permite desconto de associação direto na folha do benefício do INSS. A investigação do G1 mostrou que isso pegou uns 4 milhões de pessoas e o desvio, de novo, na casa dos 6 bilhões, mais ou menos entre 2019 e 2024. 6 bilhões de novo. Que coisa. É impressionante. E tem as histórias, né? A Dona Maria das Graças, que viu um desconto lá de R$ 40 que ela não autorizou. Ou a aposentada lá de Feira de Santana, que foi firme, insistiu até conseguir que investigassem. Mostra o lado humano disso tudo. Com certeza. Mas como funcionava essa mecânica das associações? Parece simples e cruel ao mesmo tempo. Então, o ponto-chave é que a modernização que era para ajudar acabou abrindo caminho para o crime em larga escala. Essas associações que, na teoria, defendem direitos, oferecem desconto, sei lá, Certo. elas conseguiam autorização para descontar todo mês uns R$ 30, R$ 50 direto do benefício. E a perícia da PF lá em Sergipe foi decisiva. Mostrou que muita assinatura era falsa. Assinatura falsificada? Sim, e tem forte suspeita que algumas dessas associações já foram criadas, assim, com essa intenção criminosa desde o começo. E quem eram essas associações lá em Sergipe? Qual o tamanho disso? A investigação lá focou em dois universos, o Universo e a PDAP-Prev. Para ter uma ideia, a Universo sozinha teria, pasme, 629 mil associados. 629 mil. Isso é mais que a população de Aracaju. Exatamente. Os supostos chefes do esquema, um Alexandre Prado dos Santos e um Sandro Temer de Oliveira, foram presos. E a investigação achou indício de lavagem de dinheiro, repasse para a empresa de fachada, até agenda com anotação de divisão da grana. Nossa Senhora.
Isso tudo mostra uma falha de controle gigantesca no INSS, né? Como que deixaram isso acontecer? Ainda mais se já tinha alerta. Sem dúvida. Fica clara a fragilidade do controle. Permitiram esses descontos em massa mesmo depois que a CGU, que é o controle interno do governo, avisou em 2023. E teve consequência política, imagino? Teve. O presidente do INSS na época, Alessandro Stefanuto, foi afastado e depois demitido. E o ministro da Previdência, Carlos Lupe, também saiu. A investigação aponta para essa estrutura: associação na ponta, operador financeiro no meio para lavar o dinheiro e talvez gente de dentro facilitando. E o INSS? O que eles fizeram para combater isso? Depois da sepsis e agora com esse escândalo das associações? Olha, depois da sepse, eles tentaram apertar o cerco, mais rigor na perícia médica, começaram a usar inteligência artificial para cruzar dados, demitiram o servidor envolvido. E agora? Agora, com essa história das associações, o INSS diz que está conversando com a CGU para melhorar os controles. Mas, como o artigo mesmo diz, a fraude não para, só multa de cara. Usam falsificação digital, golpe por rede social, até se infiltram em sistema de empresa terceirizada. É uma corrida de gato e rato sem fim, parece. O que dá para fazer para tentar ficar um passo à frente? A adaptação tem que ser constante, né? Precisa de mais integração entre INSS, PF, Receita Federal, talvez pensar em penas mais duras para desestimular e tecnologia, claro. Biometria facial pelo celular, como o banco já usa, poderia dificultar muito. Faz sentido. E fundamental, conscientizar o próprio beneficiário. Ficar de olho no extrato, ver se tem desconto estranho, saber onde reclamar. Então, resumindo essa nossa conversa, o que fica é essa história longa e francamente bem preocupante das fraudes no INSS. Começou com corrupção interna, evoluiu para esses esquemas mais sofisticados usando automação, associações de fachada e bilhões sendo desviados de quem mais precisa. Bilhões. E apesar das operações, das mudanças, parece que acabar com isso é um desafio enorme. E a reflexão final talvez seja sobre essa persistência, sabe? Mesmo com tecnologia, com polícia investigando, o crime se adapta numa velocidade impressionante. Isso abala a confiança nas instituições, né? Com certeza. E levanta a questão: como proteger os mais vulneráveis? Como garantir segurança num sistema que, ao mesmo tempo que tenta facilitar o acesso ao direito, abre brecha para golpe cada vez mais elaborado? Fica essa pergunta no ar sobre o equilíbrio entre acesso, segurança e fiscalização na era digital.